Nesse ano, em específico nesse mês, nós estamos trabalhando com a temática igreja, trabalhando com a temática da igreja. E eu quero convidar você nessa manhã a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. E conforme você for encontrando, você se coloca em pé para a leitura da palavra, como um dos sinais de reverência à palavra do Senhor. Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler apenas o verso 17. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, as sagradas escrituras: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Vou ler novamente. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Oremos. Pai amado, Pai querido, essa é a sua porção da tua palavra lida essa manhã. Eu quero agradecer ao Senhor, porque a tua palavra por si só já fala conosco. Mas traz agora essa manhã entendimento, clareza do que essa palavra significa à tua igreja hoje, para este momento, para agora. E nós te pedimos, Espírito Santo, conduze-nos à revelação daquilo que Deus quer de nós como igreja, em nome de Jesus. Amém. Pode se aceitar, meu irmão, minha irmã. Nessa manhã, eu quero falar sobre as marcas da igreja. As marcas da igreja. Eu quero começar dizendo que todo grande guerreiro possui marcas, pois todo grande guerreiro possui cicatrizes. Um guerreiro sem cicatrizes é um guerreiro sem história. Meu querido e minha querida, uma pessoa sem cicatrizes, sem marcas, é uma pessoa sem história, né? Às vezes eu tô de bermuda, eu tô de camiseta, e eu vejo uma cicatriz aqui, uma cicatriz ali, de quando eu andava de skate, de quando eu jogava bola. E toda vez que eu olho para uma delas, eu lembro do que foi, aonde foi e como foi. Um guerreiro sem cicatrizes é um guerreiro sem história. Uma pessoa sem cicatrizes é uma pessoa sem história. Meu irmão, minha irmã, e o valor de uma pessoa, você há de concordar comigo, que não está na sua beleza exterior, mas sim nas marcas que ela carrega em seu interior. A sabedoria de uma pessoa não é medida apenas pelos seus diplomas adquiridos ao longo da sua vida, mas no aprendizado das marcas que ela carrega consigo. Com certeza cada um aqui de nós essa manhã tem marcas profundas, tem marcas que foram fechadas, tem feridas que ainda estão abertas, tem feridas ainda que estão cicatrizando, mas todas elas nós lembramos, todas elas. E a verdadeira sabedoria é como a gente lida com elas. A verdadeira sabedoria é como a gente trata com elas. Porque tem pessoas que estão feridas e foram feridas, que não souberam lidar com as suas marcas, com as suas cicatrizes, com as suas feridas, e estão ferindo a outras agora. Porque são pessoas que não souberam lidar com as suas feridas a ponto de tornar elas em cicatrizes. Meu irmão, minha irmã, ao longo da vida a sabedoria é o aprendizado que a gente aprende com as nossas marcas. Essa é a verdadeira sabedoria. O apóstolo Paulo, ele havia entendido isso que eu estou falando para vocês. Ele dava um grande valor a isso. Todos os lugares e todas as pessoas com que passamos ou nos relacionamos, você há de concordar comigo, que nos deixam marcas positivas ou nos deixam marcas negativas. Todas as pessoas com que a gente se relaciona, de certa forma, deixam marcas na gente. Por onde a gente passa, a gente deixa marcas naquele lugar. Por onde alguém passa, deixa marcas naquele lugar, sejam positivas ou negativas.
Meu querido, minha querida, assim como o nosso corpo carrega marcas da vida, a igreja deve carregar as marcas de Cristo. A igreja não pode ser o corpo de Cristo sem carregar as marcas de Cristo. Repito, a igreja não pode ser o corpo de Cristo sem carregar as marcas de Cristo. Não dá. E nós vemos isso no versículo, Paulo diz claramente: ninguém me amole, ninguém me moleste, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, de Cristo. Meu irmão, minha irmã, não existe igreja sem as marcas de Cristo. Não existe cristão sem marcas de Cristo. Meu irmão, minha irmã, é assim como Paulo e como os outros apóstolos, e assim como eu e você, cada um de nós, se nós pertencemos a esse corpo chamado corpo de Cristo, nós devemos carregar conosco as marcas dele. Em nome de Jesus. Você pode me perguntar: que marcas de Cristo são essas, pastor? Que história é essa? Você pode me perguntar nessa manhã: que raio de marcas são essas? E eu quero responder para você. Eu respondo que a igreja de Cristo tem muitas qualidades especiais, nós já falamos sobre isso, que se distinguem de qualquer outro grupo ou organização. E são essas marcas que distinguem, que mudam, que dão uma ênfase à igreja como corpo de Cristo, diferente de qualquer ONG, diferente de qualquer religião, diferente de qualquer grupo. São essas marcas que eu vou dizer agora, que a igreja precisa carregar, que eu e você precisamos ter, que nos diferenciam de qualquer outra religião, que nos diferenciam de qualquer grupo, de qualquer ONG aí. A igreja precisa ter isso. A primeira marca que eu quero falar com vocês é a marca da santidade. É a marca da santidade. Meu querido, minha querida, a igreja de Cristo, ela é santa. Deus não vai cobrar da política, da segurança pública, santidade. Deus cobra da igreja. Deus não vai cobrar santidade do nosso prefeito, do nosso governador. Deus vai cobrar isso da igreja. Deus vai cobrar isso da igreja. Essa é uma marca que a igreja tem que ter: santidade. Essa é uma marca que estava em Cristo e tem que estar no corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja de Cristo é santa em dois aspectos na sua caminhada. Dois aspectos. Primeiro aspecto da santidade da igreja é uma santidade posicional, de posição. A igreja precisa ter uma posição de santidade. Onde é que está isso na Bíblia, pastor? Abre comigo, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6. Coríntios está depois de Romanos. 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 11. Diz assim: tais fossem alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo, nos versículos anteriores, começa a dizer os erros, as falhas de caráter daquela igreja. E no verso 11 você fala: olha, vocês eram assim, mas agora vocês não são mais. Vocês foram lavados, vocês foram remidos, vocês foram santificados no poder de Jesus e no Espírito Santo. Meu querido, a Bíblia afirma que no momento em que a pessoa entrega a sua vida a Cristo, ela tem os seus pecados perdoados, e a partir dali ela começa a ser santificada. O apóstolo Paulo tinha o costume de escrever para as igrejas com as seguintes afirmações. Se você for ver lá em Efésios, né? Ele vai dizer assim, ele escreve a carta de Efésios lá no capítulo 1, aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Nós vamos ver ele usar muito essa expressão, aos santos, aqueles que eram perdidos, mas se tornaram santificados, perdoados por Deus.
Eu tenho dito muito isso, santificação do padrão de Deus não tem nada a ver com a santificação do padrão do mundo. O mundo acha que uma pessoa santa é um santarrão, é aquela pessoa que não erra, que não tem falhas, é aquela pessoa que tem uma auréola angelical na sua cabeça. Mas não é isso que Deus fala. Deus fala que uma pessoa santa é aquela que está lutando contra o pecado, é aquela que está lutando para ser melhor, é aquela que a cada dia busca ser mais parecida com Jesus. Uma pessoa que se separou para viver o que Deus tem para ela. Esse é o padrão de santidade. Se você já entregou a sua vida a Cristo, se você já nasceu de novo através do batismo, você pode se posicionar categoricamente, dizer: eu sou santo, não pelos seus méritos, não pelo que você faz, não porque você merece, mas porque aquele que é santo, poderoso, salvador, santificador, se sacrificou na cruz por mim e por você. Por isso a nossa santidade, ela é posicional, a gente tem que assumir essa posição de santidade. E não é uma posição de que, eu sou melhor do que o outro, porque não é pelo seu mérito. Não é pelo seu mérito. É pelo mérito daquele que morreu na cruz por mim e por você. E essa é uma marca que aquele que morreu na cruz, Cristo, exige da sua igreja. Santidade posicional. Fale para a pessoa que está do seu lado aí, se posicione na santidade. O diabo, ele não gosta que a gente faça isso. Por isso que ele vive nos tentando, vive nos perseguindo, para a gente sair dessa posição. Quantos aqui essa manhã são tentados? Quantos aqui essa manhã pecam? Porque o diabo, ele quer fazer de tudo para tirar a gente dessa posição. Porque essa é uma marca que Cristo exige de nós. O segundo aspecto da santidade é que essa marca de santidade tem que ser em crescimento. Nós precisamos crescer em santidade. Está aqui comigo? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, verso 14. Acompanha comigo a leitura aí. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santidade não é uma marca apenas de posição, é uma marca de crescimento. Aí tem que seguir em santidade, porque uma hora a gente está bem com Deus, outra hora a gente não vai estar, então a gente não pode parar. Aí tem que prosseguir, seguir. Tem hora que a gente cai, mas o bom do crente, ele não cai prostrado. Quando ele cai de joelho, e o Senhor sempre estende a mão. Então, meu querido, a santidade também é em crescimento. Posicionalmente, já somos santos, mas pelo fato de ainda termos a influência de Satanás e os costumes da nossa velha natureza, nós precisamos no dia a dia passar pelo processo de santificação. Então não acaba no momento que a gente aceita Jesus. A gente continua pecando depois do batismo. É ou não é? Sim ou não? Tem gente que fala assim: eu não vou me batizar porque eu estou em pecado. E eu não estou pronto ainda para viver uma vida diferente, né? Mas todo mundo que batiza, depois que sai da água, a água não é milagrosa. Sai da água, continua pecando do mesmo jeito. Ninguém sai da água anjo. Não é verdade? O desafio é, quando a gente sai da água, temos que continuar lutando contra o pecado. Temos que continuar lutando contra Satanás. Temos que continuar lutando contra as nossas vontades da carne, desejos da carne, cobiças da carne. Quem sai da água tem uma aliança com Deus para viver a santidade todos os dias. Porque aquela água é água como qualquer outra, igual a do nosso chuveiro. Não é uma água milagrosa. Está entendendo isso aqui, igreja? Meu querido e minha querida, John Wesley dizia o seguinte: a conversão tira o cristão das coisas mundanas, e a santificação
tira as coisas mundanas do cristão. Vou repetir. Wesley dizia que a conversão de um crente tira ele do mundo. E a santificação de um crente tira o mundo de dentro do cristão. Porque não adianta só você sair, eu não posso beber mais, eu não vou mais me relacionar com tal pessoa, se as coisas ainda estão dentro de você. Não adianta nada você se converter, parar de beber, parar de fumar, parar de ser promíscuo, de falar palavrão, se isso ainda está dentro de você. Não adianta você parar de andar com fulano X, Y e Z, se você ainda está com essas coisas dentro de você. Por isso que a conversão é um passo, a santificação é o outro passo. Estão entendendo isso aqui? Amém? Então a santificação é a primeira marca. Segunda marca que Cristo tem, que a igreja precisa ter, é o amor. Abre comigo aí, João, capítulo 13. Segunda marca é o amor. João capítulo 13. Do verso 34 ao verso 35. Diz assim a palavra do Senhor. João 13, do 34 ao 35. Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Esta é a segunda marca que a igreja precisa carregar. Segunda marca é o testemunho que o povo de fora da igreja deve reconhecer. Essa segunda marca é o testemunho que o povo que não é da igreja deve reconhecer na igreja. O amor. É o amor. Jesus disse, nisto vão conhecer quem aqueles que são os meus discípulos. Como? Através do se amar uns aos outros. O problema é que hoje tem muita ONG, tem muita religião que está amando mais que a igreja. Esse é o problema. Tem muita seita, tem muita heresia que está amando mais do que a igreja. Meu irmão, minha irmã, o mundo vai reconhecer a igreja de Cristo, vendo nela as marcas desse amor. Amor uns pelos outros e também pelos de fora. Não adianta também a gente só se preocupar com o mendigo, com o bêbado, com a prostituta que está lá fora, se aqui dentro a gente não aguenta olhar um para a cara do outro. Se aqui dentro a gente fala mal um do outro, de que adianta olhar para os de fora? Se aqui dentro a gente está matando um ao outro, de que adianta? Meu irmão, minha irmã, o mundo vai reconhecer a igreja de Cristo, vendo nela a prática desse amor, uns pelos outros e também pelos de fora. Há pessoas que criticam a igreja e julgam a igreja, dizendo que na igreja não tem amor. Tem muitas pessoas dizendo isso. Mas, se analisarem bem, a própria pessoa que está dizendo isso, na igreja não tem amor, na igreja não tem amor. A própria pessoa que está dizendo isso, está julgando também. E a própria pessoa que diz isso, na igreja não tem amor, na igreja não tem amor, é a primeira que não tem amor. É a primeira que não tem amor. Meu irmão, minha irmã, a igreja não é perfeita, mas ela precisa crescer e se aperfeiçoar na prática do amor. A igreja não é perfeita, mas ela precisa crescer e se aperfeiçoar na prática, na marca do amor. E a terceira e última marca que eu quero falar essa manhã, está lá em João 17, umas páginas para frente.
A terceira marca é a marca da unidade. João 17, marca da unidade. João 17, verso 23. João 17, verso 23 diz assim: eu neles, palavras de Jesus, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Meu irmão, minha irmã, a terceira marca que a igreja precisa ter é a unidade. Infelizmente, falo isso com tristeza no meu coração, a gente vê muita divisão dentro da igreja. E não estou falando só da nossa, estou falando da igreja como um todo. A gente vê muitas divisões dentro da igreja, e por motivos fúteis. Alguns saem da igreja porque não gostam do estilo do louvor, outros porque não gostam da forma como a liderança conduz, outros por briga, outros por contendas, e vai havendo as divisões. A igreja deve ser unida, meu irmão, minha irmã. E ao próprio Senhor Jesus que rogou isso ao Pai, ao Deus eterno. Ele rogou por unidade. Tem gente que sai da igreja, sai falando mal, já saiu e continua falando mal. Meu querido, vai viver sua vida, vai ser bênção. Ore pela igreja que é de Cristo. Tem gente que está dentro da igreja e está falando mal, está se alimentando ali, está cuspindo no prato que comeu, porque falta unidade. Eu disse isso na quinta-feira. Se a gente for procurar na vida de cada pessoa aqui, inclusive na minha, nós vamos achar defeito a dar com pau, defeito a rodo. Não é verdade? Defeito é o que não falta. Por isso que a gente tem que começar a procurar qualidades. Eu preguei isso na quinta-feira, qualidades. A gente tem uma facilidade de procurar defeitos, mas não procuramos qualidades. Qual é a qualidade do pastor? Qual a qualidade do irmão X, do irmão Y? Qual a qualidade da pastora, do irmão Edson, do irmão Júnior? Qual que é a qualidade? Porque defeito todo mundo tem. Mas não é só defeito que todo mundo também tem qualidade. Qualidade é possível. É a gente que não quer enxergar. Unidade é isso. Eu não penso igual a Tereza, mas nós estamos juntos no mesmo propósito. Eu não penso igual o Gabriel, nós somos pessoas diferentes, mas estamos juntos na mesma pegada. Por Cristo, pelo reino. É igual o jogo de futebol. Os corintianos são tudo diferente do outro, mas na hora do jogo do Corinthians, junta o bando de louco e vai torcer pelo Corinthians. É assim ou não é? Os santistas são todos diferentes um do outro, mas na hora do jogo da torcida jovem, junta tudo lá e todo mundo pelo mesmo ideal, mesmo propósito. Vamos Santos, dá-lhe peixe. Não é assim, Leandro? A igreja não pode ser diferente, meu irmão. Nós somos todo mundo diferente, pensamos tudo diferente. Mas na hora de caminhar com Jesus, na hora de ser igreja, nós temos que ser um time, nós temos que ser uma equipe. Nós temos que ser uma torcida organizada para que Jesus continue vencendo, para que a igreja continue prosperando, para que a igreja continue avançando e o reino de Deus sendo estabelecido. Isso é unidade. Meu irmão, minha irmã, a igreja deve ser unida, porque o próprio Jesus orou, e nós lemos o trecho dessa oração. Ele orou: Pai, eu oro para que eles sejam um, para que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Na unidade. A gente pode ter, meus irmãos, divergências de opiniões. Podemos pensar diferente, muita coisa. Mas essas divergências não podem jamais nos levar a divisões, a rachas. Claro que não podemos unir pessoas que têm pensamentos hereges, pensamentos antibíblicos. Não podemos unir pessoas desse jeito.
Mas as pessoas que pensam da mesma forma, que tem Cristo como Senhor, Salvador, Libertador, aquele que é bom para você vai ser bom para outro, a gente tem que se unir nisso. E trabalhar em cima disso. Não dá para a gente unir pessoas que pensam pontos de vista bíblicos diferentes, heréticos. Mas a gente deve amar e respeitar nossos verdadeiros irmãos em Cristo, apesar das suas diferenças. Então são essas 3 marcas que eu quero dizer da igreja que são fundamentais, que nós temos que carregar em nosso corpo quanto igreja. Primeira marca, marca de santidade. Segunda marca, marca do amor. E a terceira marca, marca da unidade. Como eu disse, a igreja precisa carregar as marcas de Cristo. Existem muitas outras marcas que Cristo deixou para nós, mas eu acredito que essas 3 se sobressaem às outras como indispensáveis. Essas 3 marcas são indispensáveis. Uma vida sem santidade não é uma vida da igreja. Uma vida sem amor não é uma vida da igreja. Uma vida sem unidade não é uma vida de igreja. Agora, uma vida em santidade, uma vida que manifesta o amor, uma vida que prefere a unidade espiritual do que a sua própria opinião alheia, ou seu ponto de vista teológico, é uma vida de igreja, da igreja. Que cada um de nós, nessa manhã, possamos carregar essas 3 marcas de Cristo em nós. E que ninguém, como diz Paulo, ninguém venha te atrapalhar, te molestar, porque você carrega essas 3 marcas. Em nome de Jesus. E que ninguém apague essas marcas de você. Em nome de Jesus. E que o Espírito Santo possa te conduzir, te marcar essa manhã com essas 3 marcas. Em nome de Jesus. Se coloque em pé no seu lugar, eu quero orar por você.